Olá, palmeirenses! Sou Walter Capello Júnior, Vartão do canal Tutti Palestra, uma autêntica família de palmeirenses, a quem mando aí um especial abraço. Esse vídeo é uma continuidade, né, de uma série que trata da razão da diferença na ordem de um jornalista torcedor, né, versus um torcedor jornalista inspirado na entrevista que a Alicia Klein deu lá para o canal Palestrino, Pó de Porco, número 82, foi o programa de número 82 lá do Pó de Porco, né? Eu convido vocês a assistirem, que é muito interessante, e aí vocês vão ver, né, se está certo ou errado esses comentários que eu falo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de melhor apresentar esse nosso canal Tutti Palestra para aqueles que nos prestigiam com sua audiência pela primeira vez. Somos um canal de mídia palmeirense de caráter opinativo e não informativo, que se baseia nos fatos que circulam, né, por todos os outros canais de mídia, quer sejam um canal tradicional ou dos canais tradicionais, quer seja de um canal alternativo, né? Onde que o Palmeiras já tem vários canais alternativos, né? Então, nós comentamos e opinamos a respeito daquilo que ouvimos, né? O nosso objetivo principal também é fomentar um debate aberto, né, sobre, em primeiro lugar, o Palmeiras, e depois sobre futebol. Mas isso vai ocorrer de tal forma que flua conversas, né, que tragam à tona a razão de ser palmeirense, ou pelo seu coração e sangue palmeirense verde, ou para depois demonstrar o seu instinto de torcedor do Palmeiras, porque há uma diferença entre torcer e ser palmeirense. Bem, mas ao final, se você gostou, deixa seu like. Gostou mais ainda? Não, vai lá e se inscreva no canal Tutti Palestra, é isso aí. Bem, como eu mencionei no vídeo anterior, né, há um conceito matemático, né, que a ordem dos fatores, né, não altera o produto ou o resultado, né, de uma operação matemática. Mas por que isso só se aplica na matemática? Aqui, nas nossas vidas de palmeirense, isso não se aplica. Na matemática, os números são frios. No Palmeiras, os números são quentes e de peso. Vamos lá. O nosso 10, aquele 10 nas costas, o 5, o 9, o 7, o 3, e até há uma realidade que não se existe na matemática. Por quê? O 1 é igual a 12, que é igual a 21. Ou seja, Valdir de Moraes igual Marcão, que é igual ao Everton, né? São os números que tem no Palmeiras. E esses números traduzem o sentimento grandioso de amor que, na entrevista de Alicia Klein, né, ela demonstra, né, sentir pelo Palmeiras, né, de forma que fica coerente nós dizermos que é uma jornalista, sobretudo, palmeirense, tá bom? E ela também demonstra isso quando ela escreve, né, nas colunas dela do UOL, né? E ela mostrou muito bem isso aí nessa entrevista, quando ela descreve como que ela assiste o jogo, né? Esses detalhes me levaram, que eu vi que ela, na conversa dela, me levaram a um tema, né? Assistindo um jogo do Palmeiras. Então, lembra da vez passada, no vídeo passado, eu falei das gerações, né? Então, veja bem, a coisa já começa na compra de ingressos, né? Eu sou de uma geração que eu comprava ingresso na bilheteria, ia lá na hora, né? E comprava para arquibancada, para numerada. O Pacaembu tinha lá as cadeiras sem número e tal. Era interessante essa coisa, mas você comprava na hora o ingresso. Às vezes até tinha a possibilidade de você comprar antes, né? Dependendo do jogo, essa coisa toda, né? Então, também existia a figura que a gente está combatendo do cambista, né? E hoje a gente compra pela internet, tem a biometria facial que eu tentei mostrar para vocês, não sei se foi bom, se vocês assistirem o jogo, o pré-jogo
né? O último lá do Palmeiras e o São Bernardo, vocês vão ver. Gente, é impressionante. É só você colocar seu rosto nas cantoneiras de enquadramento do seu rosto, pronto. 2 segundos você está liberado para passar. Foi muito interessante essa minha experiência. Então, compare, né? O que demorava para você entrar no estádio, comprava lá sua papeleta tal, na minha época, da época de 60, 70, até um pouco de 80, né? E hoje, que você compra pela internet sem sair da sua residência e já chega lá no campo e é só pôr o rosto lá e passa, tá bom? Bem, outra coisa que também mostrou muito nessa entrevista foi a diferença, né, entre os estádios e as arenas, né? Por exemplo, né, na minha época, quando eram estádios, quando era campo de futebol, né, porque muita gente, para mim, campo de futebol não tem o gramado, mas muita gente fala, onde você vai? Eu vou no campo de futebol, né? Vou para lá e tal. Então, tem uma coisa que eu me lembro muito interessante. Na época, né, muita gente fumava, essa coisa toda, era aberto, não tinha coberto, e tinha o maço de cigarro, tinha um papel de alumínio, né? Então, o que o cara fazia? Eles tiravam essa tampinha de alumínio, cortavam em 5 pedacinhos, e ali eles escreviam o número 7, 8, 9, 10 e 11. Aí eles fechavam, e no grupo deles, eles dividiam esses papéis, sorteavam, e aí o jogador que fizesse o primeiro gol, dependendo do número da camisa, né? Então eles fariam o sorteio. Porque na época não tinha a evolução que tem hoje, né? Do Gabriel Menino poder fazer gol, do Zé Rafael poder fazer gol. Ali era o seguinte, era Dudu, né? Rafael Veiga, o Hendrick, né? Talvez, né? Lá o Rony, né? E o Scarpa, quando jogava, né? Que era aqueles 5 que tinham a maior possibilidade de fazer gol. Eles não jogavam com o número do volante, era o ponta-direita, o meia-direita, o centroavante, o meia-esquerda e o ponta-esquerda que participavam do sorteio, né? Então, quando jogava Palmeiras e Santos, todo mundo queria tirar o 10 do Ademir ou o 9 do César Maluco, né? O 7 do Edu Bala, que era... O Edu Bala não era muito de fazer gol, né? Mas esse pessoal, e o Ney, o 11 do Ney, né? Então, esse pessoal, né, fazia muito. E também contra o Santos, você tinha o Pelé, você tinha Coutinho, você tinha Durval, Mengalvio e, sobretudo, o Pepe, o canhão da Vila Belmiro, né? Depois também era o seguinte, você não tinha o tipo de assento que tem hoje. Por quê? Porque você tinha que levar um pedaço de jornal para sentar, porque normalmente tinha gente que até ia de terno, principalmente à noite, saía do trabalho, então punha lá o jornalzinho para sentar em cima. Aí evoluiu, né? O pessoal começou a levar umas almofadinhas, né, de espuma, forrada de plástico, às vezes com o símbolo do próprio time. Até chegarmos hoje nessas cadeiras que, perto do jornal, do cimentão ali duro, é muito confortável. Lembre-se bem, né? E fora, quando não chegava a hora daquele negócio, parecia que choveu em cima da sua cabeça, você chegava e não é cerveja. Lamentável, mas acontecia, né? Se vocês verem, a Alice, ela fala lá dos caras fazendo xixi lá no paredão, no muro superior lá do Morumbi, né? Mas nada, tudo isso daí eram emoções, né? A emoção no campo é uma coisa maravilhosa, né? Então, vocês vejam que lá a Alicia comemora, ela conta, né, como foi a conquista do ingresso, porque para a Alicia ela teve duas conquistas, né? Comprar o ingresso e conseguir entrar dentro do Allianz Parque. Na época não era Allianz Parque, era o Palestra Itália. Ela foi lá comprar, ficou um tempão na fila, no frio, na chuva, e não conseguiu. Aí ela comprou de um cambista, à época eram R$ 10, 10 alguma moeda, né? Acho que eram R$ 10 mesmo, estavam começando o R$ 1,99, né? E aí ela compra, então, o ingresso de um cambista pagando R$ 40 e ficou preocupada se o ingresso era ou não era real, se não era um ingresso falsificado, um ingresso falso. E aí ela compara
com as duas outras Libertadores que nós conquistamos. Aquela Libertadores que nós ficamos muito felizes, que foi a de 2020, né, com o gol do Breno Lopes, mas que era uma época de pandemia, em que a gente estava muito preocupado, inclusive com os próprios jogadores, com aquela coisa toda e tal. Então, ela diz, né, realmente é uma alegria, tal, mas não é a mesma coisa do que foi em 99, vendo a torcida vibrar, essa coisa toda. E depois, 21, né, que aí vai para Montevidéu, onde que a gente teve toda aquela dificuldade, ainda com pandemia, com todas aquelas coisas. Então, a gente vibrava demais, não só pela ida, né, mas pelas dificuldades de ter. E depois chegar, ver toda aquela torcida, toda aquela nossa... Porque nós ganhamos no campo e nós ganhamos nas arquibancadas também. Tanto é que até hoje, né, o Marcão, de vez em quando, solta os ventos fortes, né, que ficou ventinho puxeirinho, não é verdade? Olha que coisa bacana. Eu já vou falar para mim, assim, foi muito, muito interessante. Vem em 1998 o Palmeiras, na Copa do Brasil, aquele gol do Oséias, né? O Zinho bate a falta e a bola sobra, o goleiro rebate, e o Oséias, num chute sem ângulo, tal, ele consegue colocar a bola. Eu estava muito perto, estava na arquibancada, né? Apesar de ter cadeira cativa, eu não sentava, porque lá no Palestra Itália era muito mais gostoso assistir da arquibancada, a vibração era muito maior, né? Como também me lembro muito bem de 2 pênaltis do Djalminha, que ele batia aquele pênalti sem peso, aquela bola no meio do gol, e ele virava de costa, como dizendo assim, esse é o goleiro, sobretudo num gol contra o Danley, do Grêmio, né? Bem, mas hoje, olha só, estou falando com vocês pelo YouTube, né? Olha que bacana. São novos meios de comunicação que nós temos, né? Na época, até brinco, tinha o radinho de pilha que a gente levava, a evolução veio para os fones de ouvido, que era aquele fiozinho com um só tinha um plug, não tinham 2, não tinha valor, ele era mono a coisa. A televisão, na década de 60, era branco e preto, tá certo? Era muito difícil a gente assistir, por exemplo, um jogo da Portuguesa contra o Palmeiras, porque as camisas eram vermelho e azul dentro do campo, mas elas eram cinza mais claro ou mais escuro dentro da nossa televisão. Mas assim mesmo era muito gostoso ver Raul Tabajara, Paulo Plané Buarque, né? Comentando os jogos. A gente sabia que o Paulo Plané Buarque era torcedor do São Paulo, né? O Tabajara era da Portuguesa, né? Flávio Azetti era palmeirense, essa coisa toda. Era muito interessante ver essas coisas. São coisas que recordo que naquela entrevista, quando ela conta como que ela assistia essas coisas, a vibração, o sentimento dela, trouxeram todas essas recordações para mim. Hoje em dia, com essa questão de ter internet, de ter essa televisão tão fácil a cabo, tem muita gente que assiste em grupo. Eu não gosto. Sou, assim, não sou muito chegado a assistir jogo. Eu gosto de assistir em casa, sozinho, se eu não vou ao campo. Então, os jogos, por exemplo, contra agora, últimos aí, contra a Guarani, contra a Água Santa, tudo, eu gosto de assistir em casa. Não se tem a mesma visão para depois dar um comentário para vocês com mais profundidade, né? Mas, assim mesmo, os meios, os recursos de vídeos, né, são muito mais aprofundados hoje. Então, dá uma conotação de visão muito melhor para a gente que faz esse trabalho, né? Mas não deixa de ter o sentimento, né? Sentimento esse que eu tive, né? Quando não consegui ir a campo, né? Mas ver, até hoje eu não digo que o Marcão defendeu o pênalti cobrado pelo, eu não falo muito o nome dele, mas como eu estou aqui, em respeito, eu falo do Marcelinho Carioca. Não acho que é uma pessoa que, nem o nome eu gosto de mencionar, mas eu digo que ele perdeu o pênalti, porque ele chegou a erguer a mão para comemorar o gol, mas o Marcão fez aquela defesa, e eu digo até hoje, ele conseguiu perder o último pênalti, foi o 10º pênalti.
Eu quase infartei do coração. Tá? Então, não tenho mais dúvida, não. Marcelinho perdeu. E é por isso que hoje, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, mostrando a vocês esse meu sentimento de diferença entre assistir uma partida no Allianz Parque, de assistir uma partida no Morumbi, no Pacaembu, muito gostoso. Nunca me esqueço, fui assistir uma partida Palmeiras e Corinthians num sábado à tarde, sozinho. Sentei no meio da torcida do Corinthians, estava estreando um jogador que tinha vindo do Bangu, chamado Jaime, tinha um chute muito forte. E o Palmeiras, ele fez o gol. E eu fiquei ali, né, vibrando, tal, porque também tinham os seus respeitos, tinham as suas considerações. Não ia sair de lá apanhando, né, porque estava cercado de corintianos, mas tive a satisfação de quietinho sair com uma vitória. Esses são sentimentos que você, Alicia Klein, na sua entrevista, proporcionou a esse velhão. E aqui fico por hoje nesse último detalhe. Não se esqueçam, na próxima sexta-feira, na próxima segunda-feira, às 13 horas, Tuti na área, com a presença do Marcão, nosso diretor artístico, eu tinha falado diretor administrativo, mas ele é também artístico, é 2A, artístico e administrativo, né? E algum convidado que tenha conosco os comentários do Capelo, né? Depois nós temos também o Tuti em Debate, que acontece às quartas e quintas-feiras, ou quartas ou quintas-feiras, perdão, dependendo de quando o Palmeiras jogar. Se o Palmeiras jogar na quarta, vai ser na quinta. Se o Palmeiras jogar na quinta, vai ser na quarta-feira. Sempre temos os nossos pré- e pós-jogos, né? E esses vídeos que vocês dão a honra de estarem aqui comigo assistindo. Espero que tenham gostado. Gostaram? Deixa o like. Gostou mais ainda? Se inscreve aqui no Tuti, vem aqui debater conosco, será uma alegria, uma satisfação tê-los na nossa audiência. E como a gente sempre diz aqui, e encerra-se com aquela expressão tradicional. Avante palestra!